Oi pessoal, estamos aqui mais uma vez, agora para falar de movimento uniformemente variado. Nesta aula, demonstraremos as funções horárias do espaço e da velocidade, assim como faremos a demonstração da equação de Torricelli. Começaremos com a definição de aceleração. Aceleração é uma grandeza física que mede a variação ocorrida na velocidade em uma unidade de tempo. A aceleração escalar média é a razão entre a variação ocorrida na velocidade e o correspondente intervalo de tempo para que ocorra essa variação. Aqui nós temos uma ilustração para entendermos a aceleração escalar média. Inicialmente, a bolinha está com velocidade v0 no instante t0. Logo após, ela está com a velocidade v em um instante t. Seguindo então o conceito de aceleração escalar média, temos aqui uma representação matemática de que seria a aceleração escalar média, que é a razão entre a variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo para que ocorra essa variação. Faremos então agora o estudo do sinal da aceleração. Para que a aceleração escalar média seja positiva, bastamos observar o módulo da velocidade. Se o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo, então a aceleração escalar média ela é maior que zero. Se o módulo da velocidade diminui com o passar do tempo, então a aceleração escalar média terá sinal negativo, ou seja, menor que zero. Vamos definir agora a aceleração escalar instantânea. A aceleração escalar instantânea corresponde à aceleração do móvel em cada instante do movimento. Vamos definir agora o movimento uniformemente variado. Um movimento será uniformemente variado quando a aceleração escalar for constante e diferente de zero. Ou seja, se a aceleração escalar média for constante e diferente de zero, ela coincide com a aceleração escalar instantânea. Substituindo t0 por zero e a aceleração escalar média por aceleração escalar instantânea na equação da aceleração escalar média, temos que a aceleração escalar média é a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo. A aceleração escalar média é a diferença entre as velocidades final e inicial sobre a diferença entre os tempos final e inicial. Daí temos a aceleração escalar instantânea é a diferença entre a velocidade final e inicial sobre o tempo em determinado instante. Fazendo a multiplicação em cruz, temos que a diferença entre as velocidades final e inicial é igual ao produto da aceleração em tempo. Passando a velocidade inicial para o segundo membro, temos o que chamamos função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, onde a velocidade final é dada pela a velocidade inicial mais o produto aceleração e tempo. Lembrando que o produto aceleração e tempo é a variação de velocidade. Demonstraremos agora como vamos chegar na função horária do espaço do movimento uniformemente variado. Antes de estudarmos a função horária do movimento uniformemente variado, precisamos lembrar como calcular a área de um trapézio. Temos na figura um trapézio que está deitado, onde do lado direito encontra-se a base maior, do lado esquerdo a base menor e na parte de baixo a altura desse trapézio. A área do trapézio é dada pelo produto entre a média aritmética de suas bases e a altura. Temos um gráfico do comportamento da velocidade em função do tempo. Note que no tempo zero, a velocidade inicial é v0 e no tempo t, a velocidade é v. A figura formada nesse gráfico é exatamente um trapézio.
E a área desse trapézio, ela nos fornece exatamente o deslocamento. E aplicando agora a definição da área do trapézio, temos que o deslocamento é dado pelo produto da média aritmética de suas bases e sua altura. Nesse caso, as bases são a velocidade final e inicial, e a altura é exatamente o tempo. A partir daí, acontecem uma das coisas mais fantásticas na demonstração dessa fórmula. Substituindo V por velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, visto na função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, temos que o deslocamento é dado por velocidade inicial mais aceleração vezes tempo, no lugar de velocidade, mais velocidade inicial dividido por 2, tudo isso multiplicado pelo tempo. Utilizando a definição de deslocamento, temos que o deslocamento é a diferença entre a posição final e inicial, e que esse deslocamento é dado por 2 vezes V0 vezes o tempo dividido por 2, mais a aceleração vezes o tempo dividido por 2, aplicando a propriedade distributiva da matemática. Passando o espaço inicial para o segundo membro, dividindo 2 por 2 e multiplicando tempo pelo tempo, temos que o que chamamos função horária do espaço do movimento uniformemente variado, assim definida. O espaço é dado pelo espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais o semiproduto aceleração e o quadrado do tempo. Definiremos agora a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é definida em um sistema de equações contendo as funções horárias da velocidade e do espaço para o movimento uniformemente variado. Dessa forma, nós iremos descartar o tempo em algumas situações onde ele não aparece no movimento uniformemente variado. Utilizando a função horária da velocidade, isolemos o tempo, onde o tempo é dado pela razão entre a diferença das velocidades final e inicial e a aceleração. Utilizaremos essa expressão para substituir na função horária do espaço do movimento uniformemente variado. Substituindo essa expressão na função horária do espaço, temos que a função horária do espaço me fornece o deslocamento é igual a velocidade inicial multiplicado por a razão entre a diferença das velocidades final e inicial e aceleração, mais a metade da aceleração multiplicado pelo quadrado da razão entre a diferença entre as velocidades final e inicial e a aceleração. Continuando a demonstração, iremos agora desenvolver essa expressão, aplicando algumas propriedades da matemática, como a propriedade distributiva, propriedade de potenciação e o quadrado da diferença, e, desenvolvendo a expressão, temos que o deslocamento é dado pelo produto velocidade inicial e velocidade final, menos o quadrado da velocidade inicial sobre a aceleração, mais a velocidade ao quadrado, mais velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes velocidade final e velocidade inicial, dividido por 2 vezes a aceleração. Continuando com o desenvolvimento da expressão, temos que o deslocamento é igual a 2 vezes a velocidade inicial vezes a velocidade final, menos 2 vezes o quadrado da velocidade inicial, mais o quadrado da velocidade final, mais o quadrado da velocidade inicial, menos 2 vezes a velocidade final vezes a velocidade inicial. Tudo isso dividido por 2 vezes a aceleração. É interessante que vocês, com mais calma, desenvolvam essa expressão para ver como ela funciona. Fazendo a multiplicação em cruz e efetuando todas as possíveis operações no segundo membro, temos que o dobro do produto aceleração e deslocamento é dado pela diferença entre os quadrados da velocidade final e inicial.
Continuando o desenvolvimento da expressão, teremos que surge a equação de Torricelli. Logo, o quadrado da velocidade é dado pelo quadrado da velocidade inicial mais o dobro do produto aceleração e deslocamento. Note que nessa fórmula o tempo ele não aparece. Em situações onde trabalhamos com movimento uniformemente variado e não é dado tempo e nem é pedido, normalmente utilizamos a equação de Torricelli. Caso contrário, teremos que montar um sistema de equações entre a função horária do espaço do movimento uniformemente variado e a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado. Vamos agora para a classificação dos movimentos. Quando o valor da velocidade do móvel aumenta durante determinado intervalo de tempo, diz-se que o movimento é acelerado. É importante frisar que eu não observo o sinal da velocidade, apenas observo o valor. No movimento acelerado, as grandezas velocidade e aceleração apresentam o mesmo sinal. Se a velocidade for positiva, a aceleração também é positiva. E se a velocidade for negativa, a aceleração também é negativa. Nesse primeiro caso, o movimento é progressivo, acelerado. No segundo caso, o movimento é retrógrado, acelerado. Note que, para o movimento ser acelerado, não é necessário que a aceleração seja positiva. Temos um caso em que o movimento é retrógrado acelerado, porque a definição de movimento acelerado está conforme os sinais da velocidade e aceleração serem o mesmo. Quando o valor da velocidade do móvel diminui durante determinado intervalo de tempo, diz que o movimento é retardado. No movimento retardado, as grandezas velocidade e aceleração apresentam sinais contrários. Se a velocidade for positiva, a aceleração é negativa. E, se a velocidade for negativa, a aceleração é positiva. No primeiro caso, o movimento ele é progressivo, retardado. No segundo caso, o movimento é retrógrado, retardado. Mais uma vez, eu chamo a atenção que o movimento retardado não está ligado com a aceleração negativa. Temos um caso em que a aceleração ela é positiva e o movimento é retardado. A aula, quando envolve demonstração, ela leva um tempo para a gente entender. Mas eu acredito que seja importante que entendamos a essência de como surgiu as funções horárias do movimento uniformemente variado, assim como a origem da equação de Torricelli. Por isso que eu acho importante essa aula. É interessante que eu saiba como ela surgiu a partir de uma definição. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula nós estaremos mostrando mais assuntos sobre movimento uniformemente variado e também algumas atividades. Espero que tenham gostado e deixe sua opinião. Abraços e até a próxima. Muito bem, vamos estudar.